segunda-feira. Bom dia, Padre Adalton, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, tudo em ordem por aí? Tudo em ordem por aqui. O Marquinhos falou que o senhor não quis vir presencial aqui por conta do resultado de ontem, padre. Não, não é isso não, eu não fui presencial porque eu estou com uma reunião daqui a pouco em Piracicaba e é mais rápido sair daqui para lá do que sair de Capivari. Então eu falei, fico aqui, faço daqui, já terminando, 9 horas temos reunião lá em Piracicaba. Perfeito, sem problema algum, padre. Semana que vem a gente conversa. Ele tá todo sorridente aqui, não sei porquê. Só uma questão, nada fora do comum. Né? Infelizmente, é a realidade. E não tem time, não vai querer ganhar de ninguém que seja mais forte. Dos mais fracos a gente ganha. Do Santos, do Corinthians, a gente ganha, mas do Palmeiras não dá. Não dá, ainda não dá. Mas, padre, o que o senhor preparou para esta segunda-feira, dia 12 de junho de 2023? Bom, para hoje, nós conversávamos na semana passada e falávamos de Santo Antônio ser o santo casamenteiro que não tem casamento. Lembra que foi isso que vocês pediram? Exatamente. Antes eu queria começar com uma questão que é uma divergência de dados. Nós hoje, no Brasil, todo mundo fala que é Dia dos Namorados. Na Europa e nos outros países, Estados Unidos, toda a nossa volta, o Dia dos Namorados é dia 14 de fevereiro. Vocês sabiam disso? Não. O Dia dos Namorados é dia 14 de fevereiro, é o Dia Internacional do Amor. E essa data está diretamente ligada a um santo chamado São Valentim, que é o conhecido Santo do Amor. O bispo São Valentim ele viveu no Império Romano no século III, e um tempo em que as guerras estavam acontecendo, e naquela época o imperador Cláudio II proibiu o casamento, porque ele dizia que os homens solteiros são melhores soldados. Então, por isso, eles combatiam mais. Então, por isso, proibiu o casamento. E São Valentim fazia os casamentos clandestinamente. Então, ele ficou conhecido como o santo patrono e padroeiro dos namorados. Então, a festa do Dia dos Namorados na Europa, Estados Unidos e outros países é celebrada dia 14 de fevereiro, que é o Dia do Amor, que é o dia em que São Valentim foi assassinado por desobedecer a ordem do imperador de Roma. Só para ter um adendo aí na história, diferente do Brasil, que celebra hoje por ser véspera de Santo Antônio, justamente porque aqui é onde a fama de Santo Antônio casamenteiro é a mais forte do que em qualquer outro lugar. Então vamos lá, Santo Antônio quem é? O nome dele é Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Olha que nome bonito. Então Santo Antônio... De Antônio não tem nada. De Antônio não tem nada. Quando ele entrou para a ordem franciscana, naquela época tinha-se o costume da mudança de nome, então daí assumiu o nome de Antônio, entrando para a ordem franciscana. O nome de batismo é Fernando. Ele nasceu em 1195 em Portugal e quando entrou para a ordem foi para a Itália e viveu em Pádua, na Itália. E ele não tem nos seus sermões nada específico sobre casamento, não tem milagres sobre casamento, mas ele ficou conhecido como o santo que ajuda as mulheres, atenção, hein? As mulheres a encontrar casamento. Então vamos para a curiosidade, que são 3 fatos que estão aí. A primeira delas é que ainda em vida ele teria sido um grande opositor aos casamentos combinados, que naquela época era comum, por interesse entre as famílias, o que ele chamava de mercantilização do sacramento. Ele defendia que os casais fossem formados livremente e apenas pelo sentimento do amor, certo? Então essa é a primeira questão. A segunda questão já vem de uma lenda. Conta que certa vez em Nápoles havia uma moça cuja família não podia pagar o dote para se casar. E desesperada, a jovem, ajoelhada aos pés de Santo Antônio, pediu com fé a ajuda do santo. E diz aí que milagrosamente ele entregou para ela um bilhete, onde ele mandava procurar um comerciante da cidade.
O bilhete dizia que o comerciante deveria pagar à moça em moedas de prata o equivalente ao peso do papel. Obviamente, o homem não se importou, achando que fosse o peso daquele bilhete e um peso que era insignificante. Mas, para sua surpresa, quando ele colocou na balança, foram precisos 400 escudos de prata para pagar aquele bilhete. Então, ele botou o bilhete na balança e foi pondo as moedas de prata, precisou de 400 escudos para que a balança tivesse o equilíbrio. Naquela época era aquela balancinha, né, dos dois lados. E nesse momento, então, o comerciante se lembrou de uma coisa, que ele havia feito uma promessa para Santo Antônio que iria doar 400 escudos de prata para o santo e nunca havia cumprido a promessa. Então ele entendeu desta forma que Santo Antônio estava cobrando aquela promessa que ele fez. Com isso, a jovem pôde se casar de acordo com o costume da época. E a partir daí, Santo Antônio recebe, entre outras atribuições, o nome de Santo Casamenteiro. Gostou dessa? Você vai fazer promessa para o santo, ele vai cobrar a sua promessa. E o terceiro... Realmente... Bom, vamos continuar a história, padre. Tá bom, mas tem uma terceira história que ainda é mais curiosa. Se essa história pegar na moda, vai ser feio. Outra história que envolve Santo Antônio diz que uma moça muito bonita, havia perdido as esperanças de arranjar um marido. Com isso, ela pegou-se a Santo Antônio. Dizem que a mulher adquiriu, então, uma imagem do santo. Colocou num pequeno oratório que tinha na sua casa. Todos os dias a jovem colhia flores e oferecia ao santo, sempre pedindo que esse lhe trouxesse um marido. Passaram-se semanas, meses, anos, e nada do noivo apareceu. Um belo dia, a mulher, tomada por desgosto, essa é a mais divertida, catou a imagem do santo, cheia de ingratidão e revolta, e atirou a imagem do santo pela janela. Nesse exato momento estava passando pela calçada um jovem cavalheiro e foi atingido pela imagem do santo. Esse jovem, então, apanhou a imagem, achou que tinha caído da janela e foi devolver a moça. E quando viu a beleza da moça, se apaixonou por ela e acabou se casando com ela. Com isso, se atribui então a esta questão, né, que foi Santo Antônio quem fez este milagre. E a partir daí, então, começa que as moças solteiras que querem se casar façam orações ao santo, pedindo e cultuando a sua imagem. E daí surgem as simpatias, então. Hoje, ainda bem que a turma não joga santo para a janela. Isso que eu ia falar, padre. Na rua, é melhor é melhor deixar o Santo Antônio de ponta cabeça do que ficar jogando Santo Antônio pela janela. Então, mas entenda a história. Então, daí surgem as simpatias populares que acreditam, né, que a jovem, quando quer casar, deve comprar uma pequena imagem do santo, destas que o menino Jesus sai. Então, tem alguns lugares que fabricam essa imagem própria para isso. Então, quando ela quer arrumar um casamento, ela tira o menino Jesus do colo do santo, dizendo que só vai devolver quando encontrar o amor. Ou ainda, uma outra, se você não achar essa imagem que tira o menino Jesus, você vira o Santo Antônio de ponta cabeça e diz que só vai voltar ele de cabeça para cima quando você encontrar o amor. Tem de solteirona que faz 50 anos que o santo está de cabeça para baixo, não está escrito. Pois é, o ponto que o santo fala, pelo menos, se essa mulher for feia, eu tô ferrado. Então são essas três histórias que você conhece que vão atribuir a fama de Santo Antônio como casamenteiro. Mas vamos ao que é sério, né? Santo Antônio, na verdade, ele é conhecido principalmente pelo seu trabalho que fazia de partilha com os pobres. Por isso ele distribuía os pães e, ao mesmo tempo em que ele ensinava, trazia os ensinamentos de Jesus, principalmente para os mais pobres e desesperançados. Então, a famosa obra do Pão de Santo Antônio, com generosidade e partilha, e isto foi o que deu ao santo, né, um reconhecimento e uma visibilidade muito grande. Por outro lado,
Esse gesto é até hoje repetido. Amanhã, nas nossas missas, em todas elas, temos a distribuição dos pães de Santo Antônio, e muitos são aqueles que fazem as promessas no sentido de ofertar pães para que sejam distribuídos aos mais pobres. Para a historiografia, Santo Antônio é um homem notável, muito intelectual, é um frade que, apesar de ser intelectual, transitava com todas as camadas populares, inclusive, e na Europa, no século XIII, é considerável os seus ensinamentos, tanto que tem várias histórias, né, que falam desses ensinamentos de Santo Antônio. E ele tem grandes ensinamentos. Para sua obra de canonização, foram computados 53 milagres, todos eles atribuídos à intercessão de Santo Antônio. A maioria deles relacionada a problemas de saúde, cura de paralisias, surdez, e passando pela fantástica história de uma menina que teria morrido afogada e, com a bênção do santo, ainda em vida, ela voltou a viver. Então ela recuperou o dom da respiração e voltou a viver. Então essa é a história de Santo Antônio que nós celebramos amanhã e que a gente recorda um pouco aí dentro dessa caminhada. Tá bom? Gostaram do porquê casamenteiro? Seria interessante se a gente tiver alguma ouvinte aí que conseguiu, né, alcançar a fé, né, que se apegou a Santo Antônio, conseguiu, né, o seu grande amor. O tão desejado casamento, né? Se tiver alguém que tem essa história e possa compartilhar, entra em contato através do nosso WhatsApp. Padre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a vocês, um abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem, onde nós estaremos aqui discutindo um novo assunto. Ótima semana! Um abraço, até mais.